Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estão todos bem? Shalom Adonai. Amém. O dia correu bem. Amém. Miriam, por caridade, mete só aquele fundo da administração, da direção, por favor, para ajudar a irmã da igreja. Então, a voz da irmã da igreja, né? Amém. Livro de Marcos 4. Por caridade, Miriam, metem só baixinho, por favor. Marcos 4. A minha versão é NVI. A partir do verso 35. Minha versão é NVI. Marcos 4, 35. Marcos 4, 35. Amém? Já achamos. Naquele dia, ao anoitecer, disse eles aos seus discípulos: vamos para outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por quê? Porque vocês não estão com medo? Você ainda não tem fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Efésios. Efésios 5:14. Efésios 14. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Porque foi e porque isso é que foi dito: desperta, ó tu que dorme, levante dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Vamos orar com o nosso pastor. Senhor Deus e Pai, bendizemos o Teu nome nesta noite. É o momento de ouvirmos a Tua palavra, a Tua direção, a Tua instrução, no nome poderoso de Jesus. Pai, por intermédio do Teu Espírito Santo, usando a Tua Filha, fale conosco e esta mesma palavra possa transformar, revolucionando as nossas vidas. Use a Tua Filha, indo além do que ela tem preparado, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos tomar nosso assento, amém? A palavra de hoje está baseada na categoria não é tempo de deixar de ser. Como o irmão Jairo já disse, nós temos 3 categorias: não é tempo de parar, não é tempo de calar. E a minha categoria hoje é não é tempo de deixar de ser. O tema que eu trago hoje: não serei vítima do sono. Engraçado é, quando eu estava preparando essa palavra, eu só olhei para a categoria. Mas um pouquinho baixo, por favor, por caridade. Um pouquinho mais baixo. Ok. Eu preparei um outro tema. Eu queria falar, não é tempo de deixar de ser filho. Mas o estranho é, enquanto eu preparava o tema, o Senhor mesmo assim continua a falar comigo sobre não é tempo de deixar de ser filho. Não exatamente do tema, mas porque temos muita gente que vem à igreja, recebeu, crê em Cristo,
mas não têm a consciência de filho. A Bíblia fala assim: todos os que receberam, está no livro de João 1:12, e todos que receberam e creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui o quê? Então eu comecei a notar que para ser filho de Deus, a categoria de filho de Deus, eu recebo quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, segundo, quando eu creio nele. Só que, infelizmente, temos pessoas dentro da igreja que até receberam Jesus, creram nele, mas, infelizmente, vivem que nem mendigos. Eles andam com Jesus, até por acaso, acreditam nas obras salvadoras da cruz, mas parece que a vida não muda, não há avanço. Porque, infelizmente, essas pessoas não têm a consciência de que são filhos de Deus. Tem uma parábola que fala sobre uma certa mulher cananeia que veio a Jesus porque a sua filha estava endemoniada e ele disse: mestre, ajuda-me. O Senhor Jesus olhou para ela e disse assim: não é certo que eu tire a comida, o alimento do filho e dou para os cachorrinhos. Isso mexeu comigo. Como assim dar para os cachorrinhos? E eu entendi que o Senhor Jesus é maravilhoso, é bondoso. Ele tem consciência que a comida para os filhos é na mesa. E a comida para os cachorrinhos é simplesmente as migalhas que saem da mesa. E o grande problema realmente é esse. É que nós, em vez de sentar na mesa, nós estamos a comer as migalhas que caem da mesa. Não, a Bíblia fala que Ele prepara para nós um banquete na presença dos nossos inimigos. Só que a igreja, infelizmente, não está sentada na mesa e vive como mendigo. A quem Jesus salvou, quem Jesus curou, atualmente vive como mendigo. Isso me preocupa, porque a Bíblia fala assim: tal como pensas, tal qual como és. Então isso me faz entender que temos pessoas na igreja que infelizmente não têm consciência que são filhos. Eu não sei se tem aqui algum pai. Todo pai faz qualquer coisa para os seus filhos. Nós vamos orar, mas vamos com a mente na oração que Deus ama mais a Marlene e ama menos a mim. Porque essa é uma consciência clara de um escravo, de um cachorrinho. Então, na noite de hoje, eu te exorto e te peço: tira essa mentalidade de escravo. Você já não é mais escravo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele te elevou à posição de filho. É uma posição próxima. Tem outros níveis, tem um nível de amigo, mas Ele te elevou à posição de filho. E filho é herdeiro, e filho come o melhor do seu pai. Então, na noite de hoje, se liberta disso. Ganha a consciência de filho. Isso tem me preocupado muito. Mas a Bíblia ainda continua a dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E eu comecei a falar: Deus, por que um é crer e receber, ou é ter ser guiado? Eu entendi que há níveis de filiação. Tem os filhos bebê de Deus, que são aqueles que recebem ou creem. E tem os filhos que entenderem que além de receber e o crer, tem outros níveis, o nível de maturidade. O nível que já não é ele mais que vive, mas é Cristo que vive nele. Já não é ele mais que decide, mas é Cristo que decide aonde ele vai. Se ele vai para a direita, se ele vai para a esquerda. Então a classe de maturação de Deus é esse: não só que o recebamos e que creamos nele, mas que cresçamos ao nível de ser guiado por ele. Então, na noite de hoje, a minha categoria não é tempo de ser, mas não adianta você deixar de ser alguma coisa que nem sequer você acredita que é. É tempo de ter a consciência que eu sou filho. E se eu sou filho, eu tenho herança do reino do céu. E não é tempo também de deixar de ser. Se eu sou, eu não deixo de ser. Porque dentro daqui, fora não há nada mais para mim. Se aqui está assim, imagine lá fora. Amém? Mas a Bíblia hoje, no texto vamos estudar hoje, é um texto que eu amo em particular. Já falou muito sobre a minha vida. Alguma coisa da minha vida que nada estava bom. Esse texto foi um bálsamo de Deus para a minha vida. Ali a Bíblia conta no livro de Marcos que Jesus foi aquele que nasceu através de uma virgem. A Maria já estava noiva de José, seu pai. E o anjo aparece a Maria, disse: tu vais conceber. Jesus nasce.
E houve um decreto na altura que todos os meninos dos 5 a 0 anos seriam mortos. José foge com Maria no Egito. Jesus cresce, apresentado no templo, 12 anos, já ensinava. E com os 30 anos, Jesus faz seu primeiro milagre. Mas a Bíblia fala que naquele dia, depois de Jesus ensinar muito, ele diz assim: passemos para outro lado. Mídia, por gentileza, coloca só o Marcos 4:35. Amém? Se puderem colocar 2 versículos, já me facilita. E a Bíblia fala: enquanto eles caminhavam para o outro lado, o mar e o vento fez... houve uma grande tempestade no mar onde eles iam. E a Bíblia narra que enquanto o vento e o mar se agitavam, Jesus dormia na popa do barco. Mas também tem um detalhe pequeno nessa história, que os discípulos, tal como Jesus, também dormiam. Os discípulos acordaram por causa da tempestade. O meu tema é: não serei vítima do sono. E Jesus acorda, e os discípulos acordam, e acordam extremamente assustados. Por quê? Porque eles viram a tempestade e viram que Jesus continuava a dormir. E aí eu comecei a entender que aquele que fica acordado na hora de estar acordado e não dorme na hora de dormir, aquele que busca oração em tempo oportuno, é aquele que se mantém calmo na tempestade. O grande problema dos discípulos é que os discípulos, como não tinham uma vida de oração constante, eram vítimas do sono. Esses discípulos, quando se levantaram, viram a tempestade, a única coisa que viram era simplesmente a tempestade. É engraçado, eles acordam extremamente assustados e a dizer: mestre, não te importa que morramos? E eu aí comecei a notar, porque no versículo anterior de Marcos 1, diz que Jesus se levantava na madrugada. Enquanto todo mundo dormia, ele se levantava na madrugada para ir orar. E os seus discípulos dormiam. E quando se apercebiam que o mestre já não estava, iam à procura dos seus discípulos. Mas é engraçado, Jesus não dormia no tempo de dormir. Enquanto nós dormíamos, Jesus orava. E aquele que dorme, aquele que madruga, aquele que ora, não fica com medo da tempestade. O grande problema da igreja é que a igreja não dorme, não ora no tempo de orar. E quando vem a tempestade, a igreja se abate, porque só vê tempestade. Porque o grande problema é o sono. Nós obedecemos o corpo, nós não oramos e depois queremos acusar que o pastor é que não tem poder. Não, minha irmã, é você que não está dormindo, é você que está dormindo toda hora. Tem um sono, vou dormir. Não ora, não medita. E infelizmente, por não orar, não meditar, quando a tempestade da vida vem, você vê tempestade. E você olha para as situações e vai dizendo assim: Deus não me gosta, Deus só gosta da fulana, porque as tempestades da fulana passam, mas as minhas não. Mas a Bíblia diz: levanta-te tu que dorme, desperta-te dos mortos e Cristo resplandecerá. E aí eu entendi. E aí eu entendi algo: aquele que se não se levantar e aquele que não despertar, não verá a luz de Deus na tempestade. Para ver a luz de Deus na tempestade, é preciso despertar e é preciso acordar. É preciso se levantar e é preciso acordar dentre os mortos e do sono. E é engraçado isso. Mídia, por favor. Marcos, mídia, por favor. E é engraçado que enquanto eu li esse texto, eu vi que a visão daqueles que oram é mesmo diferente. Porque Jesus, que orava, que mesmo sendo Deus, não apartou, não sofreu do seu sono noturno. Ele ia buscar o Deus Pai, ele ia buscar em oração. E é engraçado, enquanto eu li, eu tive que ler o livro todo até o verso 4. Enquanto todo mundo dormia, Jesus saía, ia orar. E ele saía da oração para fazer milagres. Nós queremos sinais, mas queremos dormir. Isso não vai acontecer. Enquanto nós queremos. Sabe por que Pedro, João
Tiago e até o apóstolo Paulo faziam muitos milagres, porque eram homens dados à oração. Paulo foi extremamente terrível a dizer assim: eu entrego o meu corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus. Então, se nós não entregarmos esse corpo que nos dá sono de meditar, se nós entregamos esse corpo que nos dá sono na hora de orar, nós não veremos a boa mão de Deus. A luz de Deus não resplandecerá sobre nós. Para que a luz de Deus resplandeça, eu tenho que negar esse corpo, eu tenho que negar o sono, eu tenho que dizer: sono é o meu tempo de orar. Eu tenho que dizer: corpo, me obedeça, porque eu vou orar ao Deus da glória. E eu fui ver alguns significados na língua portuguesa da palavra levantar. Significa sair da posição ou mudar de posição. Desperta, fala de acordar. Então, essa palavra mexeu muito no meu coração. Falei: caraca, nós temos que despertar. Nós temos que levantar. A Bíblia está dizendo: saia do sono, levanta-te, muda de posição de morto para a posição de vivo. Acorda deste sono profundo, porque enquanto você não acorda do sono, a luz do Senhor nunca ou não resplandecerá para você. E no dia da tempestade, você simplesmente será mais um que chora, em vez de dizer: vento e mar, aquieta-te, acalma-te. E a Bíblia me conta, tem uma parábola do trigo e do joio. A Bíblia me conta que um certo homem plantou muito trigo. Não é bem assim, mas eu estou a tentar resumir. E ele plantou o trigo numa vinha, porque ele tinha uma vinha, plantou o trigo. E à noite veio os seus inimigos e plantaram joio. E a Bíblia fala assim: à noite, enquanto eles dormiam. Então isso quer dizer que se eu não fico acordado, o meu inimigo vem, planta na minha vida o que bem entender. O meu inimigo vem, invade a minha casa. O meu inimigo vem, instala a morte, instala a enfermidade. O meu inimigo vem e vem para matar, roubar e destruir. E ele, quando vem, encontra a casa bem arrumada, ele desarruma e eu continuo a dormir. Porque eu devia estar acordada para ver aquilo que o meu inimigo está fazendo, e eu simplesmente fico a dormir. Então é importante que a igreja entenda que não é tempo de dormir, é tempo de orar. Não se avança sem despertar. Não se avança sem que acordemos desse sono profundo. Nós temos que sair, crucificar a nossa carne, buscar Deus em oração. Não há milagres que se faça. Não há milagres para o reino. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado ao esforço, e só aquele que se esforça alcançará o reino do céu. Então há um esforço que nós temos que fazer diariamente para que nós alcançamos o reino do céu. Então trouxe hoje 3 pontinhos para nós podermos orar. O primeiro ponto é, e até agora não trocou, Marcos 4:35. O primeiro ponto é: todos aqueles que são vítimas do sono, sempre que passam por uma tempestade, pensam que Deus quer lhes matar. A Bíblia narra que quando Pedro, os discípulos notaram que havia uma grande tempestade e Jesus continuava no barco, eles, quando foram chamar Jesus, não foram calmos. Eles foram: mestre, apavorado, não te importas que morramos? Como assim não me importa que morramos? Porque o grande problema daquelas pessoas que são vítimas do sono são que na tempestade eles só veem tempestade.
Eles não conseguem ver. O medo se apodera deles, que a única coisa que eles conseguem ver é a tempestade. Eles não conseguem ver meio nem métodos para parar a tempestade. Eles não veem a tempestade como um método de Deus se manifestar. Eles só veem a tempestade como uma forma que o Deus que já não lhe gosta prefere outra pessoa acabar de lhes matar. E esse é o grande problema da igreja. A igreja quer sinais, mas não quer continuar a dormir. Sinais e sono não compactuam. Ou a igreja se ajoelha para orar, ou a igreja simplesmente não vai ver sinais. Não há como. Hoje o pastor profetiza, porque o pastor não dorme de sábado para domingo. A diaconisa que vos fala, para nós crescer é necessário sacrifício. E o engraçado é que a igreja se sacrifica para o secular, mas não se sacrifica para orar o Deus que lhe sustenta de 1 a 31. É estranho isso. E a única percepção que vimos é a escuridão do problema que nos assola e nada mais. E nós temos que se levantar como homens e mulheres que vão realmente fazer a diferença nesse novo tempo. O segundo é, já falei no primeiro, toda vítima do sono, na tribulação, ela não vê mais nada a não ser a tribulação. Não é possível, igreja. Não é possível. Nós queremos Deus de fachada e de brincadeira. Nós andamos com Deus, conhecemos o Deus que faz, mas infelizmente queremos Deus quando nós precisamos e abandonamos quando não precisamos. Não conseguiremos crescer sem primeiro descer. Para crescer é preciso descer. Não há formas nenhuma de crescer sem você entender quem aquele que já é. Não há possibilidade disso. O terceiro ponto é: todos que dormem, quando vem a tempestade, eles só têm medo e perdem a fé. Sabe o grande problema das pessoas que são vítimas do sono? É que eles não têm fé suficiente para parar a tempestade. Engraçado é que quando Jesus acordou, aquietou o vento e o mar, disse: vocês não têm fé? Quer dizer que Jesus estava a dizer que aquele problema da tempestade era um problema a nível dos discípulos. Não era para ele acordar, ele mesmo ia continuar a dormir. Mas como os discípulos não tiveram posição de simplesmente acordar, Jesus fez o quê? Se levantou, os repreendeu, disse: vocês estão com medo, vocês ainda não têm fé. Mas como ter fé se infelizmente nós dormimos na época de orar? Como ter fé se nós não buscamos, não meditamos nas escrituras? Como ter fé se a única coisa, nós fizemos tudo, temos tempo para assistir TV, temos tempo para andar, temos tempo para ir para as festas, mas na hora da oração só temos sono e cansaço? Não dá assim. Nós queremos avançar, mas continuar com os mesmos hábitos. Não se avança sem a crença de quem tu és, mas não se avança também sem você fazer no oculto aquilo que tem que ser feito. Você tem que aprender que perder noite faz parte da caminhada de Jesus. Se faz parte da caminhada de Jesus perder noite, tem que fazer parte da minha caminhada. Eu não sei vocês, mas esse ano eu avanço ou eu avanço. Eu não tenho meu termos para mim esse ano. Esse ano eu avanço. Em tempo que a igreja se levanta para jejuar, é tempo mesmo de jejuar. E há pessoas que estão aqui, vêm na igreja, mas não jejuam. E estão a falar: é o meu tempo de avançar. Se você não sabe obedecer, como é que você quer avançar? Também se avança na obediência.
há uma necessidade estrondosa de nós ouvirmos a instrução e caminhamos conforme a instrução. E algo também que me chamou muita atenção é que Jesus, na tempestade, ele só acordou quando eles acordaram. E a postura de Jesus fala muito a forma que nós deveríamos começar a nos posicionar na tempestade. Jesus acorda na tempestade. Primeiro, Jesus estava dormindo na tempestade. E quando ele acorda na tempestade, Jesus acorda levezinho, bem calminho, tranquilo. Isso nos mostra que Jesus sabia que era só uma tempestade que ele ia passar, que ele já tinha dado uma palavra que passemos para outra banda, e em um momento aquela palavra ia se anular, apesar da tempestade. Há pessoas aqui que Deus já lhe deu uma palavra, você vai viver, você vai ser, mas toda a tempestade da vida, ela se levanta: Deus, agora mais eu quero, a Deus, agora mais aconteceu isso, Deus, não, é para você dizer: tempestade, eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida, e se eu tenho uma palavra de Deus sobre a minha vida, uma coisa eu tenho certeza, na outra banda é uma realidade, não simplesmente um sonho. Se o pastor disse que é avançar, então é avançar que nós vamos viver. Tudo que é fora do avanço não faz parte das nossas vidas. Se coloca a gente em pé, amém? Vamos começar a orar já. Vamos começar a orar. Nós ouvimos a palavra do Senhor. E essa palavra não é só para os que estão a me ouvir, também para mim. Há muita coisa na minha vida que eu também tenho que alinhar. E eu confesso, quando eu fui estudar esse texto, eu falei: eu preciso também de melhorar. E entender todos os dias que nós precisamos de melhorar. Uma vez o pastor Sadraque falava assim, que no mundo, no reino de Deus, não existe magia. Não existe. É mesmo orar, é meditar e é jejuar. Então, não queiras rápido aquilo que demorou tempo. Não queiras já aquilo que só oração dá. Não queiras já aquilo que só o jejum dá. É necessário que nós entendamos que nós temos que despertar. Porque só depois nós despertamos que a luz de Deus vai irradiar sobre nós, vai resplandecer sobre nós. E aquilo que era invisível se torna visível. A direção que nós precisamos, nós recebemos. Porque o grande problema da igreja, a igreja só vê escuridão. Porque a luz de Deus não resplandeceu sobre a igreja. Paulo, Pedro tinham sempre uma palavra de Deus. Para onde eles iam, havia sempre um direcionamento do Espírito. Quando é que eles tinham que voltar? Quando eles iam impedidos pelo Espírito Santo. Mas parece que a igreja hoje vive uma tremenda escuridão. Porque a igreja está dormindo. Então a nossa oração essa noite é dizer: Senhor, nos tira do sono. O sono da negligência da oração, Senhor, me tira do sono. O sono que me faz nada de meditar, eu dormir, me tira do sono. Os tempos estão extremamente difíceis para todos. E nem sempre o pastor vai estar disponível para ti.
Às vezes mesmo que Deus vai permitir que o pastor não esteja para você orar, para que não chegue o dia mau, você se levante como os discípulos, começa já a orar agora, vai dizendo: Senhor, me tira do sono, Senhor. Vai dizendo: Senhor, me tira deste sono. Senhor, me tira deste sono. Vai dizendo: Senhor, me tira deste sono. Vai dizendo: Senhor, em nome de Jesus, me tira deste sono, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, vai me tirando desse sono, nos tira desse sono. Um sono que nos impede de ver a tua luz. Nos tira dos mortos, Senhor. Nos tira do sono, nos tira dos mortos, Senhor. Nos tira do sono, Senhor Deus. Me tira, nos tira dos mortos, nos ergue, nos levanta dos mundos dos mortos, Senhor. Vai dizendo: Senhor, me tira do sono. Não cale, comece a orar. Comece a tirar, comece a orar para que o Senhor tira do sono. Vai orando. Vai orando, vai dizendo: Senhor, me tira do sono. Vai dizendo: Senhor, me tira do sono. Vai dizendo: Senhor, me tira do sono. Me tira do sono. Eu quero te buscar mais. Eu quero te seguir melhor. Eu quero te servir melhor. Mas, Senhor, na noite, Deus, me tira do sono. Vai pedindo a Deus que te tire do sono. Vai dizendo: Senhor, resplandeça a tua luz sobre mim. Vai dizendo: Senhor, resplandeça a tua luz sobre mim. Vai dizendo: Senhor, resplandeça a tua luz sobre mim. Yerebia shekebia rabo kontorobo shekebia ribala rabo kontorobo shekebia rabaka. Yaraba shekebia rabo kontorobo shekebia. Amém. Repita após mim, amém. Repita após mim. Há uma profecia sobre mim. Há uma profecia sobre mim. Por isso não fracassarei. Há uma profecia sobre mim. Por isso não fracassarei. Comece a orar. Vamos começar a orar, dizer: há uma profecia sobre mim. A minha profecia é de avançar, por isso eu não fracassarei. Há uma palavra para o meu 2024, por isso eu não aceito o fracasso. Eu não aceito nada além do avanço. Há uma palavra sobre mim que vai me seguir, que vai me perseguir em 2024, por isso não fracassarei.
Tá bom. Yerebia shekere biarabo kontorobo shekayaraba. Ribalabarabo kontorobo shekebiaraba cantabo. Yerebiaraba cantabo shekebiaraba kontorobo. Ebiaraba cantabo shekebiaraba cantabo. Yerebiaraba cantabo shekebiaraba cantabo. Yerebia shekere biarabo kontorobo shekebiaraba cantabo. Ribalabarabo kontorobo shekaba. Há uma palavra sobre essa igreja. Há uma palavra sobre essa igreja. Há uma palavra sobre nós, e avançar é a nossa história, vencer é a nossa história, o triunfo é a nossa história. Por isso não fracassaremos, por isso não seremos derrotados, porque há uma palavra sobre as nossas vidas. Amém. Vamos começar a declarar: eu não serei silenciado com a morte. Eu não serei silenciada com a morte. Vamos orar, começar a dizer: eu não serei silenciada com a morte. Eu não serei silenciada com a morte. Cristo venceu a morte, eu não serei silenciada com a morte. A minha casa, a minha família não serão silenciadas com a morte. A morte já não tem poder sobre mim. Eu não serei silenciada com a morte. A minha família não será silenciada com a morte. A minha voz não será calada. Eu viverei e verei as bênçãos do Senhor. Eu viverei e contemplarei as bênçãos do Senhor, e eu não serei. A morte prematura não me levará. A enfermidade não me silenciará. O acidente não me silenciará. No dia ele vai dizer: eu estou a repreender toda morte na minha vida, toda morte que tenta me silenciar. Eu estou a repreender agora, em nome de Jesus. Vai repreendendo a morte. Começa a repreender a morte. Começa a repreender a morte. Começa a dizer: morte, larga a minha casa, você não vai me silenciar. Larga a minha vida, você não vai me silenciar. Larga a minha família, você não vai me silenciar. E nós não seremos silenciadas com a morte. Yorabaxequere biarabocon torobox. Yorabaxequere biarabacantabo, cheque biarabacantabo. Yorabaxequere biarabacantabo. Ebiaxeca yarabocon torobo, cheque biarabacantabo. Aralabaxequere biarabacantabo. Amém. Não me pegarão desprevenidos pelos inimigos do meu destino. Não me pegarão desprevenidos pelos inimigos do meu destino. Começa a declarar: não serei pega desprevenida pelos inimigos do meu destino. Eu não serei pega desprevenida quando o inimigo tentar entrar na minha casa. Eu não serei pega desprevenido, porque a Bíblia fala que Deus não faria coisa alguma sem antes revelar suas profetas. Eu não serei pega desprevenida pelo inimigo da morte, pelo inimigo da desgraça, pelo inimigo o inimigo da minha alegria, pelo inimigo da minha esperança. Eu não serei desprevenido pelo poder que é o nome de Jesus. Vai orando, vai dizendo: eu não serei pego desprevenido. Eu não serei. Yarabaxequere biarabacantabos. Yebiarabacantabos, cheque biarabacantabos. Yebiaxequere biarabacantabos, chequeabos. Ribalabarabacantabo, cheque biarabacantabos. Ribalabarabacantabo, cheque biarabacantabos.
Não seremos pegos desprevenidamente. Não seremos pegos. Nem praga uma nos sucederá. E o nosso lar não será atingido pela desgraça. Eu não serei desprevenido pelos inimigos que roubam a minha alegria. Eu não serei desprevenido pelos inimigos que roubam a minha esperança. Eu não serei desprevenido pelos inimigos que roubam a minha fé. Eu não serei o desprevenido. Era pelo ladrão que vem só para roubar, para matar e para destruir. Eu não serei desprevenido, porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Eu não serei vencida pelos altares que reclamam o meu nome. Eu não serei vencido pelos altares que reclamam o meu nome. Vai orar dizendo: não serás vencida. Todo altar que reclama meu nome, eu não serei vencida. Todo altar que diariamente reclama meu nome, eu não serei vencida, porque Cristo morreu por mim e venceu a morte, e venceu os principados, os domínios e os poderes desse século. Então não serei vencida por qualquer altar que se levantou contra mim. Se Cristo venceu, eu também venci. Todo altar que vai vender com o meu nome, eu estou a quebrar agora. Vai quebrando todo altar que clama pelo teu nome. Vai quebrando todo altar pelo poder que é o nome de Jesus, que vem clamando o teu nome dia e de noite. Vai dizendo: todo altar que clama o meu nome, eu estou a quebrar agora. Se Cristo venceu os domínios, os poderes desse século, eu também venci. Eu estou a calar agora todo altar que clama pelo meu nome. Eu estou a calar agora todo altar nas montanhas, no mar, no rio, que tem clamado o meu nome, que tem clamado o meu nome. Aleluia. Que a justiça de Deus, que a justiça de Deus fale por mim. Que a justiça de Deus fale por mim. Vai declarar, a justiça de Deus começa a falar por mim. A justiça de Deus fale sobre a minha vida. Que a justiça de Deus fale sobre a minha casa. Vai pedindo que a justiça de Deus fale sobre ti, sobre os teus opositores, sobre os teus opressores, sobre os teus inimigos. Que a justiça de Deus se levante e fale contra ti, fale a teu favor. Vai dizer: a justiça de Deus fale ao meu respeito. Vai dizer: a justiça de Deus fale e clame ao meu respeito agora. Em nome de Jesus. Aleluia. O meu Senhor, meu Senhor,
recompensará as dores da minha oração. Que o meu Senhor recompense as dores da minha oração. Vai orando. Senhor, recompense as dores da nossa oração. Senhor, recompense as dores do nosso clamor. Que nós viemos buscar socorro em Ti. Recompense, porque a Tua palavra fala que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam. No dia de hoje, venha recompensar a dor das orações que fizemos chorando, que fizemos, Pai amado, com dores, que fizemos não sabendo o que aconteceria, mas continuamos no dia de hoje, Senhor. Recompense o nosso clamor. Yarabacanta boche que biarabacanta. Yarabache que biarabocon soroboche. Ye biarabacanta boche biarabacanta bo. Aleluia. Eu gerarei, eu frutificarei no mundo dos viventes. E este é o começo do templo do meu testemunho. Eu gerarei, eu frutificarei, eu dominarei na terra dos viventes. E esse é o começo do templo do meu testemunho. Comece a orar. Eu gerarei, eu frutificarei, eu dominarei sobre as terras dos viventes. Eu gerarei, eu multiplicarei, eu frutificarei na terra dos viventes. E esse será o meu testemunho. Eu vou gerar, eu vou frutificar, eu vou multiplicar. Foi para o domínio que o Senhor me chamou, foi para multiplicar, para frutificar, fecha para encher a terra que o Senhor me chamou. E esse será o nosso testemunho. Em nome de Jesus. Que sentença alguma prevalecerá sobre a minha cabeça. Que sentença alguma prevalecerá sobre a minha cabeça. Oremos em nome de Jesus. Sentença nenhuma prevalecerá sobre a minha cabeça. Que sentença alguma prevalecerá sobre a minha cabeça. Toda sentença dos meus pais, dos meus avós, da família da minha materna ou paterna, que quer prevalecer sobre a minha vida, é quebrada agora. Toda sentença que tenta prevalecer sobre a minha vida é quebrada agora, é destruída. Sentença nenhuma prevalecerá sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo. Sentença nenhuma prevalecerá sobre a minha vida, porque eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. Eu sou cidadã do reino de Deus. Então toda sentença do mundo das trevas contra a minha vida não prevalece.